Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Antes de começar o conteúdo de hoje, eu quero te lembrar que estão abertas as inscrições para o curso expresso de introdução a polímeros. Para garantir a sua vaga, vai no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, clica, segue todas as instruções que você vai ter acesso a esse curso completo. São 10 aulas onde você vai conhecer tudo a respeito do mundo dos polímeros. Então vai lá, garante a sua vaga para a gente poder conversar mais a respeito disso dentro da área de membros que você vai ter acesso. Legal? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa aprender novos conteúdos, novos assuntos rapidamente? Às vezes você fica confuso com uma série de novos conceitos e fica na dúvida se realmente entendeu e aprendeu aquilo que você está estudando? Principalmente se você precisa ensinar outras pessoas, você acaba ficando confuso, se perde e acha que na verdade você não aprendeu nada a respeito desse novo conceito? Pois bem, hoje eu vou te contar um dos meus segredos que eu uso para aprender novos conteúdos ou aprofundar assuntos que eu já domino e quero conhecer um pouco mais. Tá? Eu estou falando de um método de aprendizagem que se chama método Feynman de aprendizagem. É um método em 5 passos muito simples, muito rápidos, que vão fazer com que você aprenda qualquer novo conceito sobre qualquer assunto muito rapidamente e de forma muito tranquila. Tá? Esse método ele foi desenvolvido, ele foi criado por um físico muito famoso, ganhador de prêmio Nobel, chamado Richard Feynman. É um físico que eu admiro bastante, eu já li bastante a respeito dele, biografias, já assisti muitos documentários a respeito dele. E esse método ele foi desenvolvido pelo Feynman para realmente não só aprender novos conceitos, mas também para ensinar novos conceitos. Ele particularmente era um grande professor de física, para ensinar esses novos conceitos de forma muito tranquila, muito interessante, tanto para quem está ensinando quanto para quem está aprendendo. Legal? Então quer conhecer um pouco mais a respeito de 5 passos para você aprender qualquer assunto rapidamente? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer. Como sempre, tem um PDF que você pode baixar, que é um diagrama para você entender como funcionam os 5 passos aí do método Feynman. Então, para baixar esse PDF, basta se cadastrar na minha lista, clica no link que está na descrição desse vídeo, está escrito aí, cadastre-se para baixar esse PDF, deixa seu e-mail na página que vai se abrir, e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro, para efetivar seu cadastro e você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Se você já está cadastrado na lista e quer baixar também o documento, basta seguir os mesmos procedimentos. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botãozinho que está embaixo da janela aqui, deixa seu e-mail novamente para saber qual é o assunto do seu interesse e você vai ter acesso ao PDF. Fique atento para ver se meu e-mail não foi parar na sua caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas eventualmente pode passar um caso ou outro. Então se demorar mais de alguns minutos para você receber minha mensagem, vai lá e checa sua caixa de spam. Legal? Bom, o que é então um método Feynman de aprendizagem? É um método muito simples, 5 passos que você pode tomar para aprender um novo conteúdo ou aprofundar algo que você já conheça e ter proficiência nesse assunto, não só para você aprender, mas também para poder ensinar outras pessoas de forma muito eficiente. O método original que você encontra nas biografias do Feynman, que você encontra na literatura, ele tem na verdade 4 passos. Mas eu introduzi um 5º passo que eu vi outras pessoas comentando de outras metodologias e que eu acho que se encaixa bastante aqui no método do Richard Feynman, tá certo? Então, o último passo aqui, ele é um passo adicional que ele é meio comum a outras metodologias de aprendizagem e ensino e que eu acho que se encaixa bastante nessa metodologia e eu resolvi incluir aqui para você. Legal? Bom, como é que funciona então esse método? A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo para aprender um novo conceito ou aprofundar algo que você já conhece, segundo essa metodologia, é estudar esse novo tema. Não tem como fugir do estudo. Então, como você começa estudando um novo tema? Primeiro, você tem que pesquisar as fontes de informação. Onde você vai achar material sobre esse assunto para estudar? Quais são os principais livros desse assunto? Onde estão as fontes de informação na internet? Hoje a gente tem uma série de informações, uma quantidade muito grande de informação na internet que você pode
acessar muito facilmente. Então é legal você fazer uma lista de toda essa informação. Os principais livros, os principais sites que contêm informação a respeito desse assunto, especialistas que você pode ouvir, conversar diretamente, seguir na internet, enfim, quem são os caras, quem são os nomes, os grandes nomes a respeito desse assunto que você pode consultar, até eventualmente mandar uma mensagem, trocar algumas informações com esses especialistas. E, obviamente, vídeos, né? Vídeos, hoje também nós temos uma série de vídeos disponíveis na internet, ou videoaulas, enfim, que você pode consultar para aprofundar o seu conhecimento sobre o tema. E depois que você fizer toda essa listagem, mergulhe de cabeça no assunto, estude, leia os livros, leia os sites, ouça os especialistas, troque informações, assista os vídeos e colete informações a respeito desse tema. Mais importante do que isso, à medida que você vai lendo, que você vai conversando, que você vai assistindo os vídeos, trocando informações, anote, faça anotações, separe uma folha, se você é uma pessoa que gosta de escrever, separe uma folha em branco, coloque o título do tema que você vai estudar e começa a tomar anotações. Coloque o enunciado do grande conceito que você está estudando logo no começo dessa página, vai listando os pontos principais, fazendo as suas anotações a respeito desse tema. Se você prefere fazer anotações de forma digital, use um computador, um bloco de notas, um caderno digital, né? Um tablet com uma canetinha que você pode escrever diretamente. Use o seu método, mas anote os principais conceitos, os principais pontos do tema que você está estudando de uma forma organizada. Mapas mentais podem ajudar bastante nessa anotação. Ao invés de escrever, de anotar com texto, você pode anotar com imagens, com link de ideias, mas o importante é você anotar os principais conceitos do seu tema. Tá? Então, tenha aí uma folha ou tenha um bloco de notas digital onde você pode anotar um resumo do que você está estudando, certo? Depois que você estudar todo esse material, que você tiver uma compreensão geral a respeito desse assunto, que você tiver um bom resumo a respeito desse assunto, simule que você está ensinando alguém a respeito desse assunto. Tá? Esse é o segundo passo, simular uma aula. Simule que você está dando uma aula para alguém. Pode ser para você mesmo, na frente do espelho, pode ser para você mesmo mentalmente, ou pode ser realmente para um grupo de pessoas que tenham o mesmo interesse que você em estudar esse tema. De repente são colegas de escola e vocês estão estudando juntos, então você pode dar uma aula para os seus colegas a respeito desse tema. E nessa aula o que é importante? Primeiro, você tem que transmitir o conhecimento para essas pessoas. Você tem que fazer com que essas pessoas entendam o que você está dizendo. Mas mais importante, você tem que perceber o que você já domina e quais são as dúvidas, quais são as lacunas no conhecimento que você tem a respeito desse assunto. Então, à medida que você vai ensinando, perceba onde você se enrola, onde você empaca, onde você não sabe mais qual é o próximo passo, o que eu preciso falar a seguir. Esses são os pontos que ainda precisam de desenvolvimento. E aí entra o terceiro passo. Você vai voltar ao estudo do assunto, vai voltar para os livros, para as fontes de informação que você levantou no primeiro ponto e vai estudar as lacunas, vai estudar aqueles pontos que você ainda tem dúvida e que precisam ser melhorados para poder facilitar a sua compreensão e para poder facilitar a transmissão desse conhecimento. Principalmente reveja os pontos que você tem dúvida. Encaixe os conceitos de forma lógica. Nesse terceiro ponto é legal, à medida que você vai clarificando as ideias, começar a colocar as coisas numa ordem lógica, numa ordem cronológica, numa ordem que faça sentido. E continuar estudando e modificando a forma como você apresenta esse conteúdo para você mesmo e para outras pessoas, até que você se sinta confortável com esse novo assunto, que você se sinta confortável, que entendeu esse assunto e que pode ensinar esse assunto para outras pessoas. No terceiro passo, você vai ter, a ideia é você ter realmente uma aula pronta a respeito desse assunto. O quarto passo talvez seja um dos passos mais importantes e talvez seja o grande segredo dessa metodologia.
À medida que você tem a compreensão do assunto, você já estudou, você já ensinou esse assunto para outras pessoas, você já eliminou todas as dúvidas, colocou todos os conceitos numa ordem lógica, é hora de você simplificar. O quarto passo se chama simplificar. Simplificar a sua linguagem, simplificar os conceitos que você usa na hora de transmitir essa informação. O próprio Feynman tinha um ditado que dizia o seguinte: se você não consegue transmitir, ou não consegue explicar um conceito de forma simples, é porque você não entendeu esse conceito de fato. Tá? Então o quarto ponto ele visa exatamente isso, sedimentar o seu conhecimento e fazer com que você ensine esse novo conceito de forma simples e rápida. Não mais do que uma aula que dure não mais do que 15, 20 minutos deveria ser suficiente para você transmitir o seu conceito, transmitir esse novo assunto para qualquer pessoa. Tá? Principalmente, utilize palavras do cotidiano, tente eliminar o máximo possível jargões técnicos. Né? Se você está estudando um assunto que está relacionado, por exemplo, com física, né? Tente eliminar os conceitos, jargões da física desse assunto, né, da sua aula. Se você está estudando algo que tem a ver com psicologia, tente eliminar os jargões da psicologia da sua explanação. Se for muito complicado, se for impossível eliminar os jargões, continue usando, mas sempre traga logo em seguida o que significa, traduza esse jargão em palavras do cotidiano, em palavras que qualquer pessoa entenda. Crie analogias e metáforas, né? Então, analogias e metáforas são comparações dos conceitos que você está tentando transmitir com coisas do cotidiano, com situações do cotidiano que se assemelhem de alguma forma e que possam facilitar o entendimento da outra pessoa e, obviamente, o seu próprio conhecimento. Tá? Então, o quarto passo ele é o segredo, é a hora que você vai fazer a simplificação desse conteúdo, desse assunto, em palavras do cotidiano, de forma simples, rápida e eliminando a maior quantidade de jargões possível. Tá? Uma vez que você consegue atingir esse objetivo, muito provavelmente você já vai estar com esse conceito bem sedimentado, você vai entender profundamente esse novo assunto que você estudou e vai ter total capacidade de transmitir ele para qualquer pessoa. Agora, o quinto passo é um passo que existe em outras metodologias e que eu incluí aqui para você, e ele é a prova de fogo. É onde você vai realmente pôr à prova todo o seu conhecimento e a sua habilidade que você desenvolveu nos 4 passos anteriores. E é o seguinte: explica esse novo conceito, independente do que seja, independente da complexidade desse conceito, explica esse novo assunto para uma criança de 5 a 10 anos. Tá? Por que isso? Se você conseguir prender a atenção de uma criança num novo assunto, tá, por 15 a 20 minutos, e principalmente se ela conseguir entender pelo menos 50% do que você falar, sucesso. Você realmente conseguiu entender esse novo assunto e conseguiu principalmente transmitir esse novo assunto de uma forma cativante, interessante e que pode prender a atenção, inclusive, de uma criança. Usou palavras bastante simples que qualquer pessoa entende. Aquela história que a gente sempre fala, né? Se uma criança entende, qualquer um pode entender. Né? E é o que outras pessoas falam também, explica para mim como se eu tivesse 5 anos. Né? Então, é uma prova de fogo. Se você consegue explicar para uma criança, você consegue explicar para qualquer pessoa. Tá? Então, vai lá e dá uma aula sobre esse assunto para uma criança que você conhece, para uma criança entre 5 e 10 anos, e conforme você vai fazendo, ensinando essa criança, perceba se ela entende, se ela interage, se a atenção dela está na sua aula ou se ela está dispersa. Isso vai ser um grande indicativo de sucesso do seu conhecimento. Agora, principalmente fique atento quando você está ensinando as crianças as famosas perguntas por quê. Crianças são muito curiosas e fazem a pergunta por quê constantemente. Quanto mais porquês surgirem durante a sua explicação para uma criança, melhor, porque você vai ser obrigado a destrinchar esse assunto ainda mais profundamente.
E se por acaso surgir algum porquê que você não consegue responder durante a aula para uma criança, é hora de voltar para o ponto número 1 e começar tudo de novo. E você vai perceber que à medida que você gira esse ciclo aí várias e várias vezes, você vai ficar cada vez mais ágil, cada vez mais prático, vai poder ter mais habilidade de filtrar as fontes de informação, de estudar realmente o que é interessante e principalmente de criar uma boa aula rapidamente. Legal? Então eu espero que você tenha gostado desse método, eu quero que você coloque ele em prática para aprender novos conteúdos e quero te dar uma dica, né? Eu já falei no começo desse vídeo, mas uma grande fonte de informação para você começar o passo 1 ali a respeito de polímeros é o curso expresso de introdução a polímeros, que você encontra aqui na descrição desse vídeo. Tá? Então se você quer começar a aprender a respeito de polímeros e começar a seguir o ciclo de aprendizagem de Feynman para esse tema, se inscreve no curso expresso de introdução a polímeros que você vai ter uma grande fonte de informações para começar os seus estudos. Legal? Então, espero que esse conteúdo tenha sido interessante, importante para você. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem, um e-mail, um comunicado aqui nos meus canais para eu saber como esse assunto te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.